né? Paz do Senhor, meus irmãos. Pode se assentar. Eu sei que essas águas tudo aqui é sua, tá? Se você quiser deixar pelo menos uma para mim. Que alegria poder estar aqui com os irmãos nessa tarde. Eu logo de cara quero prometer a vocês que eu não vou demorar. Eu vou gastar aí só uns 40, 45 minutos da sua atenção. Eu sei que tem muita gente já doidinho para ir embora, né? A gente fica ansioso para arrumar, para pegar um lugar bom lá na sede. Eu sei disso, né? Eu sei muito bem disso. Mas eu gostaria de contar com a sua atenção, com a sua disponibilidade. E eu gostaria de pedir a vocês, por favor, que não saiam enquanto eu estiver pregando. Se alguém tiver que sair, já sai agora, para não atrapalhar a nossa atenção. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, Lucas capítulo de número 22. Enquanto você vai procurando, eu louvo ao Senhor pela vida da presidência da nossa igreja, a vida da nossa coordenação regional, que confia em nós para ministrar a sua palavra aqui nesse dia. Que Deus abençoe cada vez mais a nossa liderança, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a nossa juventude. Lucas 22, a partir do verso de número 1, quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: E estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. E você pode se assentar. Nos próximos minutos eu gostaria de ministrar uma palavra ao seu coração com o tema: quem entregou Jesus para morrer? Diga comigo, quem entregou Jesus para morrer? Empreste a sua atenção. Nós percebemos que Jesus, a sua história é relatada pelos 4 evangelistas, por Mateus, por Marcos, por Lucas, por João. E mesmo João não se enquadrando dentro da perspectiva dos evangelhos sinóticos, nós percebemos uma similaridade dos evangelistas em descrever 2 áreas da vida de Jesus, que inclui a sua humildade. Em primeiro lugar, a forma humilde com que Jesus ele iniciou a sua vida. A forma humilde com que Jesus ele iniciou a sua vida terrena. A forma com que a Bíblia diz para nós que Jesus ele foi experimentado nos trabalhos, homem de dores. E a maioria dos comentaristas bíblicos concordam que Jesus foi instruído na profissão de seu pai de maneira muito simples. Ele vive toda a sua infância, a sua juventude, até que ele chega nos seus 30 anos de idade e inicia o seu ministério. Há uma humildade muito grande em Jesus também, revelada para nós no seu modo de viver, no seu modo de vida. A forma com que Jesus conduzia a sua vida era uma forma muito humilde. Um belo dia ele disse assim: o Filho do Homem não tem um lugar para repousar a sua cabeça. Isso mostra para nós a forma peregrina com que Jesus ele caminhava vivendo o seu ministério. Jesus, de uma forma também humilde, mas também muito silenciosa, ele iniciou o seu ministério. Ele tinha a característica de sempre curar alguém, de fazer um feito incrível, olhar para essa pessoa e dizer assim: não conta para ninguém. Quando ele ressuscita a filha de Jairo, ele olha para o pai e a mãe da menina e diz assim: fica caladinho, conta para ninguém o que aconteceu aqui dentro não. Jesus tinha essa peculiar característica. Ele inicia a sua vida de uma forma muito humilde e o seu ministério de uma forma muito silenciosa, curando os enfermos, pregando às multidões. Jesus passou dado momento da sua vida a ser cercado pelas multidões
mas em vários ou em todos os momentos pelos seus discípulos, cercados pelos seus discípulos. E também Jesus passou a ser perseguido pelos fariseus, os escribas, essa turma toda aí, que se encaixa todos dentro daquilo que nós chamamos de o sinédrio. Mas Jesus passou a ser perseguido principalmente pelos fariseus. E a eles, tanto aos fariseus como aos seus discípulos, Jesus sempre lhe disse que chegaria um dia em que o Filho do Homem viria a padecer. Jesus sempre deixou bem claro, Jesus sempre predisse, Jesus sempre apontou que seria entregue nas mãos dos homens. Os discípulos constantemente, eles não entendiam o que Jesus pregava. Olha para mim, Jesus pregava aos seus discípulos e parece que eles quase nunca captavam a mensagem. Eles passaram 3 anos e meio com Jesus, e Jesus sempre disse a eles que morreria e iria ressuscitar. E quando ele morreu, ficou todo mundo naquele clima de velório, e as mulheres prepararam as especiarias para ir ungir a Jesus. Elas não estão indo ungir alguém que elas creram que ressuscitou, elas estão indo ungir alguém que elas creem que está definitivamente morto. Então eles particularmente não pegavam aquilo que Jesus pregava, eles não compreendiam de fato aquilo que Jesus dizia em dados momentos. Mas Jesus, ele sempre deixou bem claro que chegaria um dia, chegaria um tempo, um dado momento na sua história, em que ele, desde quando iniciou o seu ministério, pela lupa do tempo, ele sempre identificou que lá na frente chegaria este dia. E ele deixou bem claro isso aos ouvidos dos seus discípulos, e aos ouvidos dos fariseus, e aos ouvidos de parte de alguns da multidão. A história demonstra para nós que a predição de Jesus, ela foi verdadeira. Pois se não, percebemos alguns momentos em que Jesus, ele explana aos fariseus, ele explana aos seus discípulos, que chegaria um tempo que ele iria padecer. Em João capítulo 2, versículo de número 18, a Bíblia diz para nós que Jesus, ele entra no templo, ele percebe a algazarra que estava lá, os cambistas, ele põe todo mundo para fora, ele joga todo mundo para fora do templo, e ele diz que a casa de meu pai será chamada casa de oração. Os judeus questionam a Jesus assim: com que autoridade você faz estas coisas? Jesus olha para eles e no meio da sua explicação ele diz assim: eu destruo esse templo e em 3 dias eu volto a reconstruí-lo. Os judeus, ao ouvirem isso, eles arrepiam e quase que eles pulam na goela de Jesus para tentar matar ali naquela mesma da hora. Esse templo que nós temos aqui, que é nosso, que a gente cultua, que a gente cumpre os nossos rituais, demorou anos para ser construído, e você tem a coragem de dizer que em 3 dias você o reconstrói. Porém, Jesus, dentro de uma linguagem figurada, estava falando dele mesmo, dele próprio, do seu corpo, da sua vida, do seu eu. Eu destruo esse templo e em 3 dias eu reconstruo. Ali Jesus estava falando de si, do momento em que chegaria que o seu corpo iria padecer. Em João capítulo de número 3, capítulo de número 3 a seguir, verso de número 1, nós percebemos no meio deste capítulo Jesus encontrando na calada da noite com um camarada chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal Judeu. Ele encontra Jesus nas escuras, nas caladas da noite, e Jesus explana para eles acerca do novo nascimento. E depois que Jesus fala isso, ele diz no verso de número 15 para Nicodemos: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não. O que Jesus está apontando para ali é mais uma vez usar o exemplo daqueles detalhes do Antigo Testamento que apresentam para nós a obra de Cristo. A serpente no deserto, nós conhecemos a história. Por conta da murmuração do povo, serpentes começou a picar o povo de Israel. E o Senhor institui a Moisés para forjar uma serpente de bronze, colocá-la sobre um madeiro e colocar no deserto. E todo aquele que olhasse para a serpente de bronze não morreria pelo veneno da serpente, mas seria salvo da morte no mesmo momento. Jesus está usando a comparação da serpente levantada no deserto para, de uma maneira meio que indireta, dizer a Nicodemos: Nicodemos, assim também vai acontecer comigo. Esse dia ele há de chegar.
Em João 12, capítulo de número 12, versículo de número 27, Jesus está anunciando a sua morte. Ele tem certeza que para essa hora ele foi enviado. E ao invés de Jesus olhar com pavor, ao invés de Jesus olhar com temor, ao invés de Jesus olhar com o sentimento de eu não quero ir para esta hora, ele diz assim no versículo de número 7: agora a minha alma está perturbada, e o que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim precisamente com esse propósito, para essa hora. Jesus sabia que esse momento iria chegar. Jesus sabia que esse momento na sua vida iria acontecer, e Ele não esconde isso dos seus discípulos. Em João 13, no verso de número 1 a seguir, nos descreve que Jesus, Ele amava os seus discípulos, Ele afeiçoou-se aos seus discípulos. O tempo da partida estava próximo, e no final da grande ceia, Jesus revela entre os seus que um deles haveria de o trair. Jesus aponta que um deles haveria de entregá-lo. O Filho do Homem seria glorificado nesta ação. A partir daí, meus irmãos, eu quero construir com vocês uma linha de raciocínio. É por isso que eu preciso da sua atenção, sobre duas perspectivas pelas quais nós podemos responder a esta pergunta: quem entregou Jesus para morrer? Diga comigo: quem entregou Jesus para morrer? Dois níveis nós podemos identificar dentro dessa, para tentarmos dar uma resposta a esta pergunta. Em primeiro lugar, nós temos no nível humano, e no nível humano Jesus foi entregue por uma série de pessoas, até que ele chegasse até a cruz. Vamos lá. Quando nós observamos em primeiro lugar no capítulo de número 22, está próximo da Páscoa em Lucas. A Páscoa está próxima. Os principais sacerdotes e escribas procuravam uma forma de matar Jesus, de uma forma silenciosa, uma forma bem articulada, porque temiam o povo. A essa hora Jesus já tinha o favor do povo. A essa hora as multidões estavam gostando do ministério de Jesus. Ele comia com os pecadores, ele abraçava as prostitutas, ele entrava na casa dos publicanos. Verdadeiramente ele anunciava o reino de Deus, e não mais uma religiosidade deturpada como os fariseus, os saduceus e essa turma toda. Porém, como nós acabamos de ouvir há poucos instantes, havia um infiltrado no meio dessa turma. No meio dos 12 que Jesus chamou, havia um infiltrado. Jesus, quando chama os seus discípulos, em Lucas capítulo número 6, versículo número 12, ele chama os seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos. Nós temos aqueles mais famosos, nós temos aqueles mais anônimos. Judas se tornou famoso pela sua traição, mas quem era Judas? Judas, o Iscariotes, nasceu em Quiriote, na região da Judéia. Segundo o Novo Testamento, Judas, ele se juntou a Jesus Cristo, foi chamado por Jesus para ser um dos seus discípulos. Ele é o único dos discípulos que não nasceu na Galileia, mas ele teve o privilégio de ser chamado por Jesus. Ele até tinha um cargo a mais no meio dos 12, que os demais não tinham. E qual era o cargo de Judas? Alguém sabe me dizer? Judas carregava a sacola das ofertas de Jesus. As ofertas que Jesus ganhava para o mantimento do seu ministério, ela colocada na mão de Judas. Judas era o tesoureiro do grupo. Judas era o tesoureiro da turma. Porém, nós vamos observar o coração ganancioso de Judas. Diga ganancioso. Você pode dizer mais forte, diga ganancioso. Nós percebemos o coração ganancioso de Judas. Em João capítulo número 12, se você puder abrir a sua Bíblia comigo por gentileza, uma forma de te manter ativo, acordado e conectado com essa mensagem. Em João capítulo número 12, a partir do versículo de número 3, a Bíblia diz para nós que Jesus estava dentro de uma casa em Betânia, e uma mulher entrou com um perfume muito caro, derramou aos pés de Jesus, enxugou com seus cabelos. O Judas, quando olhou a valiosidade daquele líquido sendo derramado aos pés de Jesus, ele olhou e disse assim: que absurdo! A gente poderia pegar toda a oferta para vender esse líquido e dar aos pobres e distribuir, mas o intuito do Judas ali não é ajudar aos pobres. O intuito do Judas ali é ter mais dinheiro na sacolinha para usufruir. A ganância do Judas,
olhou para a oferta da mulher e disse assim: eu poderia usufruir disso melhor, eu poderia usar esta oferta melhor, eu poderia ter esta oferta de uma maneira melhor. O Judas era ganancioso, o coração de Judas era amante do dinheiro, o coração de Judas estava abraçado com as riquezas temporais, o coração de Judas estava dominado por estas questões. Meus caros irmãos, Judas é a personificação daqueles que caminham com Jesus, ouvem os ensinamentos de Jesus, ouvem as pregações de Jesus, mas não permite que o seu coração seja transformado por esta mensagem, não permite que o seu caráter seja trabalhado por esta mensagem. É possível a gente caminhar com Jesus, é possível a gente ouvir Jesus pregar, mas não ser transformado pela sua mensagem, porque cabe a nós deixar que esta mensagem cumpra aquilo que ela foi designada para fazer no nosso interior. O Judas não permitiu ser transformado por esta mensagem. Todavia, caminhou 3 anos e meio com Jesus, e na primeira oportunidade, Judas o entregou por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata marcou o preço pelo qual Judas entregou Jesus ao sinédrio para a morte. O capítulo de Lucas, capítulo de número 22 de Lucas, que ora lemos, diz que foi Judas que foi procurar o sinédrio, dizendo assim: eu quero vos entregar a Jesus. Nós acabamos de ler no capítulo de número 22 que Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e capitães. Ele chegou lá e disse assim: eu quero negociar com vocês, eu vim aqui para vender alguém para vocês. Quem é que você quer nos vender, Judas? Jesus. Eu vou criar uma ocasião melhor para vocês pegar Jesus longe do povo. Eu vou facilitar o trabalho de vocês, eu vou facilitar o desejo de vocês. Qual é o preço que você quer? A gente paga você 30 moedas de prata. Gente, 30 moedas de prata era o preço de um escravo comum, de um escravo sem valor, de um escravo pequeno. Judas não sabia quem ele estava negociando, mas a ganância no seu coração falou mais alto. Ele prefere ver o seu amigo Jesus sendo vendido e ter 30 moedas no bolso, do que se permitir sofrer com Cristo e ser transformado por aquela mensagem. Judas entregou Jesus ao sinédrio. Diga ao sinédrio. Diga mais forte, diga o sinédrio. Judas entregou Jesus ao sinédrio. Agora, o que é o sinédrio, pregador? O sinédrio era o grupo mais importante de pessoas na esfera religiosa. Quando Roma dominou todas as particularidades do governo dos judeus, o sinédrio foi instituído para julgar as coisas religiosas. O sinédrio funcionava como a Suprema Corte. Era eles quem mandavam nos assuntos religiosos, das suas leis, daquilo que eles queriam. Dentro da esfera religiosa, eles eram os maiorais. O sinédrio ele era formado por um concílio de anciãos, presidido pelo sumo sacerdote, composto por fariseus e saduceus, e os principais sacerdotes exerciam um papel de governantes do povo judeu, com uma suprema corte de justiça. Agora, nós pegamos que o sinédrio, em grande parte pelos fariseus, nunca foram com a cara do ministério de Jesus. Os fariseus não gostavam de Jesus, os saduceus não gostavam de Jesus, os principais sacerdotes não gostavam de Jesus. Em primeiro lugar, por conta da sua inveja, eles tinham inveja do ministério de Jesus. Em segundo lugar, porque as multidões gostavam de acompanhar Jesus. Em terceiro lugar, eles tinham Jesus como um verdadeiro herege, por altos falar que ele é o Filho de Deus, pelas suas mensagens confrontativas, por arrancar a máscara religiosa daquela época. Jesus promoveu uma verdadeira limpeza no seu tempo, e eles invejavam o ministério de Jesus. Em João capítulo número 11, versículos número 45 a seguir, nós percebemos que depois que Jesus ele efetuou a ressurreição de Lázaro, o versículo 45 em diante diz para nós assim: muitos dos judeus que tinham vindo visitar a Maria, vendo o que Jesus haviam feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes constataram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio. O que estamos fazendo, uma vez este homem opera muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão
nele. Depois virão os romanos e tomarão só o nosso lugar, mas a própria nação. O que o Sinédrio está dizendo é assim: Jesus está crescendo demais, Jesus está arrastando multidão demais. A gente precisa parar esse homem, a gente precisa silenciar a voz deste homem, a gente precisa acabar com o ministério deste homem. Mas qual é as acusações deles? As acusações deles são falsas, as acusações deles são infirmadas, não são embasadas na verdade. As acusações deles são falsificadas. Tanto é que no julgamento de Jesus na casa de Anás e Caifás foram pagas testemunhas para poder dizerem falsos testemunhos contra Jesus, para que assim ele fosse condenado na calada da noite. Os fariseus, o Sinédrio, entregaram Jesus pela inveja. Judas buscou a ocasião. Jesus olhou para os seus discípulos depois da última ceia e disse assim: a minha alma está angustiada até a morte, eu preciso orar. Eles partem para o Getsêmani. No Getsêmani eles foram Pedro, Tiago e João para um lugar à parte. Ele dobra os seus joelhos, ele ora ao Pai por 3 vezes, depois ele volta, pega os seus discípulos dormindo, ele olha para eles e diz assim: vigiai e orai para que não os entreis em tentação, mas esta é a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Quando ele fecha a sua boca, lá vem Judas e toda aquela guarda. Eram dezenas de soldados, não tinha como fugir, pastor Marcelo. Judas veio acompanhado com a guarda todinha, era dezenas de soldados. Eles se aproximam de Jesus, e Judas lá dentro do Sinédrio olhou para eles e disse assim: aquele é quem eu beijar, esse é quem vocês devem prender. Lá vem Judas. Ele chega como quem não quer nada, ele pega na mão do mestre, quem sabe ele deu um shalom, ele dá um ósculo santo, um beijo no rosto de Jesus, e Jesus diz assim: amigo, com um beijo tu traz o Filho de Deus. Ali Judas consumou a sua traição, a sua ganância foi selada com um beijo, e ele dá a Jesus a inveja do Sinédrio. Jesus é pego na calada da noite, Jesus é preso na calada da noite, ele é levado para a casa de Anás e Caifás, ele passa a noite inteira sendo interrogado pelos homens, ele passa a noite inteira sendo torturado, psicologicamente e fisicamente pelos homens. Eles vendam os olhos de Jesus, eles batem no rosto de Jesus, e dizem assim: nos profetize agora, quem foi que lhe bateu? Eles esbofeteiam, eles batem, eles cospem. Quando o dia amanheceu, o seu eu, eles gritavam por morte, eles queriam matar a Jesus. Eles não se contentavam em espancar, eles não se contentavam em torturar, eles não se contentavam em acusar. O intuito deles é: morte a esse homem. Quando amanheceu, eles bateram na porta de Pilatos. Chegando na porta de Pilatos, eles olharam para eles e disseram assim: a gente tem um caso para você julgar. Nós temos aqui esse homem, e a gente quer que você mate ele, a gente quer que você condene ele. Em Lucas 19:12 diz que os judeus ameaçaram a Pilatos. Por quê? O Pilatos não via condenação em Jesus. O Pilatos não achava em Jesus acusações para ser digno de morte. O Pilatos olhou para Jesus, ele interrogou Jesus pelo menos 3 vezes. A mulher dele olhou para ele e disse: muito eu padecia em um sonho por causa deste homem. O Pilatos olhava e disse: eu quero liberá-lo. Ele tem a tentativa de olhar e dizer assim: é lícito a vocês, é Páscoa, soltar um homem. Quem vocês querem que solte? A Barrabás ou a Jesus? E a multidão grita assim: solta Barrabás e pega Jesus. O Pilatos queria livrar a Jesus. O Pilatos queria tirar Jesus de cena. O Pilatos queria livrar Jesus da maldade dos homens. O Pilatos queria tirar Jesus daquela condenação. Mas os judeus, eles eram astutos demais. Eles olharam para Pilatos e disseram assim: se você não fizer o que a gente está pedindo, você não é amigo de César. Tocou no calcanhar de Aquiles de Pilatos. Ele foi acusado, porque desestabilizou a Pilatos, porque ele não teve coragem de enfrentar os judeus debaixo da acusação de deslealdade a César. Se você não matar este homem, você não é amigo de César. O Pilatos olhou e disse assim: eu não posso fazer isso.
Dentro da minha posição política, eu preciso condenar este homem e fazer a vontade dos judeus. Caso contrário, eu serei acusado de deslealdade com este governo. Eu vou açoitar este homem. Eu vou açoitar este homem, depois vou soltá-lo. Só que depois que eles açoitam a Jesus, que seu corpo está dilacerado, uma coroa de espinho na sua cabeça, o sangue está descendo, eles olham e dizem assim: não basta só açoitá-lo, a gente quer que você também crucifica este homem. A gente também quer que você prega este homem no madeiro. Eles crucificam a Jesus, eles pregam a Jesus. Mas vamos lá, eu disse a você que nós estamos construindo um raciocínio com base na perspectiva humana. Judas entregou Jesus ao Sinédrio pela ganância. O Sinédrio entregou a Jesus a Pilatos pela inveja. E Pilatos entregou Jesus à crucificação por covardia. Ele não conseguiu ir contra os judeus, ele não conseguiu contra-argumentar contra os judeus. Judas entrega pela ganância, o Sinédrio entrega pela inveja, e Pilatos entrega pela covardia. Olhe para mim aqui nesta tarde. Mas se por um lado nós temos um nível humano, do outro lado nós temos um nível divino, sobre como nós podemos responder a pergunta: quem entregou Jesus para morrer? No nível divino nós encontramos uma seguinte questão. Ainda no nível humano nós entregamos uma seguinte questão. No nível humano eles pensavam que Jesus era apenas mais um pregador arrastador de multidões, cuja sua morte viraria um mártir para aquela época, que o efeito da sua morte não seria duradouro, e que matando o pregador as suas ovelhas iriam se dispersar. Mas na ótica divina não. Na ótica divina a maldade humana apenas cumpriu o seu papel, porque na ótica divina Jesus foi conduzido até a cruz, sim, pela maldade humana, mas o que levou Jesus de fato até a cruz foram os meus e os seus pecados. O que levou Jesus até a cruz naquele dia não foi a ganância de Judas, não foi a inveja do Sinédrio, não foi também a covardia de Pilatos, mas foram os meus e os seus pecados. Parece que quando eu olho para Jesus, eu vejo este homem debaixo de uma missão. Parece que alguém o incumbiu de fazer alguma coisa. Ele tem uma causa a zelar, ele tem uma causa a ganhar, ele tem uma causa a cumprir, ele tem uma guerra a ter vitória. E este Jesus, ele foi levado até a cruz pelos nossos pecados, mas Jesus não morreu como um mártir. Pelo contrário, Jesus não foi à cruz forçado, Jesus não foi à cruz porque o prenderam e o levaram lá. Mas João 10 diz assim: ninguém me tira a minha vida, mas eu de bom grado a dou. Porque Jesus, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Olhe para mim aqui nessa tarde. Ninguém levou Jesus à cruz como um mártir, preso e manietado como um mártir. Enquanto a maldade humana está pensando que está prendendo Jesus, está dizendo: nós o levaremos à morte e à força, ele está caminhando rumo à cruz e está dizendo assim: para essa hora eu vim, e para essa hora eu cheguei. E esta é a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Jesus sabia, porque parece que ele tinha uma causa, cuja uma missão foi lhe outorgada. Quando eu olho para isso, eu me lembro de Isaías 6, quando houve-se um grito no santuário. O pai gritou dizendo assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O filho olhou para o pai e disse: deixa a missão comigo, eu irei lá. Alguém deu essa missão por Jesus. E por que ele está manietado e não faz nada? Por que ele está manietado e não fala nada? Por que ele está manietado e não contra-argumenta? Porque o verdadeiro motivo que está fazendo com que ele seja preso, para poder ir até o final desta causa e cumprir a missão, não é um sentimento de eu tenho que fazer, não é um sentimento de que eu preciso fazer, mas o que motivou Jesus a entregar a sua vida foi o mais puro amor. O mais puro amor o manietou. O mais puro amor o fez encarnar.
O mais puro amor o fez ser mais indigno entre os homens, segundo a perspectiva humana. O mais puro amor o fez viver uma vida humilde. O mais puro amor o fez ser açoitado. O mais puro amor o fez ser crucificado. Foi amor. E no Getsemane, ele orava ao dono dessa missão. Júlia, ele orava no Getsemane ao dono desta missão. Olha para mim, você está me ouvindo até aqui? Diga glória a Deus. Eu já estou caminhando para poder fechar. Olha para mim. Jesus no Getsemane, ele ora. E ele ora dizendo assim: Pai, ele está orando ao dono da missão: se possível, passa de mim. O que é esse cálice? A gente sempre tem esse cálice como algo muito errado. Sofrimento, a cruz, as chicotadas, seu sangue vertido, não. Ele não está com pavor porque seria dilacerado. Ele não está com pavor porque seria crucificado. O verdadeiro pavor de Jesus é porque ele iria tragar o cálice da ira de Deus. A ira de Deus que estava insatisfeita, pois o sangue de bois, de bodes e todo animal que foi derramado no Antigo Testamento não foi capaz de anular a sentença do pecado que estava sobre nós. Mas o João Batista, ele era tão crente que o coração dele foi iluminado com uma revelação divina. Ele não olhou para nós e disse: esse é mais um animal oferecido pelo Pai. Ele disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cálice que Jesus está orando é da ira de Deus. O que ele está visualizando é porque ele foi feito pecado por nós. O que ele está visualizando é porque Jesus foi o alvo de todo o pecado da humanidade. Quando ele diz assim: Deus meu, por que me desamparastes no alto da cruz? Foi o exato momento em que o Pai pegou todos os pecados do mundo e lançou sobre os seus ombros. E foi o único momento em toda a eternidade que houve separação entre o Pai e o Filho. Você sabe qual é a dor disso? Mas o amor do Pai, do Cordeiro e do Espírito Santo pulsava na eternidade. Ele foi o alvo de todos os pecados do mundo. É por isso que Isaías 53 diz para nós: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como rebento, sem parecer e nem formosura, era o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos. Como cordeiro mudo ele foi levado até o matadouro, mas perante os seus tosquiadores ele não abriu a sua boca. Verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você está aqui nessa tarde ainda? Você tem força para dar um glória a Deus? Se você tiver força para dar um glória a Deus, e pelo menos levantar as suas mãos com o que eu vou lhe dizer agora, eu lhe digo aqui nesta tarde: quem entregou Jesus para morrer não foi Judas pela ganância, não foi o Sinédrio pela inveja, não foi Pilatos pela covardia, mas foi o Pai por amor a minha e a sua alma. É por isso que o texto áureo da Bíblia Sagrada diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Dê uma chacoalhada nesse crente que está do teu lado e diga para ele: foi amor. É por isso que eu gosto de João 3,16. João 3,16 só contém os maiores de todo mundo. Como assim, pregador? Tudo que há de maior está lá em João 3,16. Sabe qual é, pastor Marcelo? Porque a maior explicação: Deus, o maior ser; amor, o maior sentimento; o mundo, o maior alvo; que deu a maior entrega, seu Filho unigênito, maior expressão do amor de Deus, para que todo, maior abrangência, o que nele crê, a maior crença, não pereça, a maior condenação, mas tenha a maior conquista, a vida eterna, maior presente ofertado por Deus a nós.
Olha para mim. Cristo pendurado no madeiro é uma prova para nós. É uma prova viva que o amor de Deus, Ele não nos aceita da maneira que somos. Cristo envia, Pai enviou Cristo, seu Filho, para morrer em nosso lugar, porque Ele não nos aceita da maneira que somos. O homem precisa provar do amor transformador de Deus. Você quer ver uma prova que não basta ser amado por Deus? Nós estamos vivendo uma época agora de poucos meses, uma onda de massacres nas escolas, nos hospitais. Você pensa que esses assassinos não são amados por Deus? São. A gente quer que não, mas eles são. Você pensa que os estrupadores, os ladrões, eles não são amados por Deus? Eles são. Mas não basta saber que é amado por Deus, você tem que deixar esse amor correr nas suas veias. Você tem que deixar que esse amor limpe você, porque o amor de Deus, ele não para só no nosso amor, ele para na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus quer nos mudar, Jesus quer nos limpar, Jesus quer nos libertar de todo o pecado. Mas você quer ouvir uma coisa, desperta jovem, que pode alegrar o seu coração aqui nesta tarde? É que uma vez que o homem nasce da água e do Espírito, e é lavado no sangue do Cordeiro, nada mais pode o separar deste homem do amor transformador de Deus. É por isso que Romanos, capítulo 8, versículo de número 35, diz assim para nós, a partir do versículo de número 31, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte cotidianamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais dos que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Kalashoma Asai Kalamantui Amando Falama Kalamashandarai. Eu só digo mais uma coisa e eu já encerro com você. Eu disse que eu não iria demorar. Por amor o Cordeiro está pregado no madeiro. Por amor, de repente ele olha para o dono da missão e diz assim: Tetelestai, está consumado. Sabe o que ele estava dizendo? Papai, todas as coisas estão cumpridas, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe o que muita gente prega de uma maneira equivocada, Gesiel? Eles dizem que Jesus morreu para poder nos tirar da mão do diabo, que nós estávamos sob o controle do diabo, e que o diabo olhou para o Pai e disse assim: eu quero o preço de sangue para os libertar. Mentira! Nós não devíamos nada ao diabo, e a prova de que a gente não devia nada para o diabo, que quando Cristo cumpriu todas as coisas, ele não olhou para o céu e disse: diabo, está consumado. Ele olhou para o Pai e disse: o preço está pago. A última coisa, Colossenses 2,14 diz que havia uma cédula de acusação contra nós. Essa cédula de acusação nos acusava diante do Pai, mas Ele, por amor, providenciou o Cordeiro substitutivo,
que pegou a cédula de acusação contra nós e a fixou no madeiro. Você sabe o que é isso? Todas as vezes que o diabo tenta nos oprimir pelos pecados que nós já cometemos e nos arrependemos, a gente não peleja com o diabo, dizemos que somos inocentes. Nós damos uma autorização para o diabo olhar para o Calvário e dizer para ele: tudo que eu devia já está cravado na cruz. Se você puder, pegue na mão de um crente que está ao seu lado, dê uma chacoalhada nele e diga para ele: não foi ganância, não foi inveja, não foi covardia. Quem providenciou o cordeiro foi o Pai. Quem entregou o cordeiro foi o Pai. Quem traçou o plano da salvação foi o Pai. Quem fez seu filho morrer foi o Pai. Quem pregou o seu filho na cruz foi o Pai. Mas todas estas coisas ele fez por amor. Amor a mim, amor a você, amor ao mundo. Ele amou. Eu vou te dar alguns segundos para você glorificar esse Jesus nessa tarde. Alguns segundos para, com o resto de força que você tem, olhar para o Gólgota e ver a maior das obras que o céu poderia nos entregar. Por isso o melhor de Deus não está por vir na sua vida, porque o melhor de Deus não são os carros que você pode conquistar, o melhor de Deus não é a casa que você pode ter, o melhor de Deus não é o salário que você pode ganhar. O melhor de Deus foi o cordeiro pregado na cruz, ofertado a nós. Quem veio adorar esse cordeiro de Deus, abra a boca. Quem veio e entende o sacrifício de Cristo, quem está encharcado pelo sangue, abra a boca. Eu preciso dizer só mais uma coisa. Chegue na porta do inferno hoje e tente se livrar do inferno com milagres. Tente se livrar do inferno com promessas. Tente se livrar do inferno com bênçãos. Tente se livrar do inferno com estas coisas. Nenhuma delas é capaz de nos livrar das chamas eternas. Mas todos aqueles que são transformados por esse amor e lavados no sangue do Cordeiro de Deus, jamais cairão nas chamas eternais. Pois assim diz Gálatas 2:20: fui crucificado juntamente com Cristo, e essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Ele nos resgatou. Foi amor. Fique de pé comigo no seu lugar. Quem entregou Jesus para morrer, dentro da ótica divina, foi o próprio Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou te dar alguns segundos para você pensar nisso. A causa desse amor eu não sei te explicar. Nós somos desprezíveis. Nós somos maus. Porque Ele nos ama, eu não sei te explicar. Esse amor não se explica, esse amor se vive, se experimenta. Feche seus olhos.
Se ligue no trono da graça de Deus. Se ligue lá. Meu amor. Hoje aqui, se você me acompanhar, vai ficar bem melhor. Se tiver alguma irmã aí que quiser pegar o microfone, a Júlia, quiser ajudar a gente aí. Mas se você ajudar, vai ficar bem melhor. Hoje aqui, no último período dessa tarde, nós podemos olhar e cantar uma antiga canção da harpa cristã. Você gosta de harpa ainda? Tem um hino da harpa cristã que ele começa dizendo que longe do Senhor eu andava. E é esse que nós vamos cantar. Vamos lá? Longe do Senhor andava nos caminhos de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Sabe o que aconteceu? Já cansado dos pecados, fui aos pés do Santo. O que aconteceu? E ali caiu. Quem está livre aqui nessa tarde? De Tristeza. Só você que está livre, levante a voz e diga: oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Sabe o que a gente faz hoje? A gente dá a mão um pro outro e canta assim: como é maravilhoso. Abrace alguém que está próximo de você aí. Pertencer ao meu Jesus. Essa é a paz que Ele nos dá. Ter a graça e repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar,
quem te chama, pois deseja te salvar. Escute o que eu vou dizer agora, eu entrego o microfone. Nós somos totalmente diferentes do mundo. O mundo, para ter alegria, prazer e satisfação, precisa de uma dose de cachaça e uma bucha de maconha no topo. O mundo, para ter satisfação, precisa de uma carreira de cocaína e um buquê de comprimido de êxtase. O mundo, para ter satisfação, precisa da pornografia, da masturbação e de todos os outros pecados. O mundo, para ter satisfação, precisa da mentira, precisa do pecado, precisa de todas essas coisas. Nós não. A nossa satisfação maior estaria até o Calvário, abraçar o Cordeiro de Deus, nos encharcar do sangue, entrar no santuário e cantar glória, 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 glória ao Rei.